Pai do Senhor, vamos dar continuidade ao estudo dos Salmos, capítulo 18. Abra sua Bíblia no capítulo 18. Estávamos, até semana passada, nós comentamos até o versículo 6. Então, hoje estaremos lendo os versículos 17 a 19 e logo após estaremos iniciando os comentários. Salmos, capítulo 18, a partir do versículo 7. Salmo 18, a partir do versículo 7. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saía fumaça, e da sua boca saíam brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão, nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasas e chuva de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu. O Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos com o clarão dos seus relâmpagos. Ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou de um mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldades, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. Meus irmãos, estes versículos de 7 a 19, eles têm três divisões. Se os irmãos repararem, começando do 7 até o 11, está sendo falado algo. Depois, de 13 até de 13 ao 15, fala um outro assunto, e depois do 16 a 19, outro assunto. A ideia é a mesma, contudo, houve uma separação. E por que houve essa separação? Se os irmãos repararem, do versículo 7 até o versículo 12, está falando da ira do Senhor. O Senhor se levantando como um Deus irado. Pastor Clóvis, mas Deus não é amor? É. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, também diz que Deus é fogo consumidor. O mesmo Deus que julga com equidade, e aí o que é julgar com equidade? É um julgamento reto, é um julgamento não tendencioso. É o mesmo Deus que salva, mas é o mesmo Deus que condena. Então nós temos que entender que o amor de Deus é grande, mas a justiça de Deus é na mesma medida do amor de Deus. E muitas vezes, até para nós, servos e servas do Senhor, quando Deus se levanta com ira, nós estranhamos. E aí eu vou dar um exemplo meu. Hoje já um pouquinho mais conhecedor da palavra, então algumas coisas você vai entendendo melhor. Mas quando me converti, comecei a ler a Bíblia e comecei pelo Novo Testamento. Aí você chega em Atos. Aí tem Ananias e Safira. E a Bíblia diz que eles entregam a oferta, e ali qual o problema de Ananias e Safira, meus irmãos? Era o valor da oferta? Qual foi o problema de Ananias e Safira? O texto diz qual foi o problema. Mentira. Porque Deus os condenou na hora pela mentira. Quem é o pai da mentira?
E o texto é tão sério quando fala isso, meus irmãos, que diz assim: todo o que mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Veja a seriedade disso. Ah, uma mentirinha, não tem problema. Tem. Toda vez que é uma mentirinha, uma mentirona, você está se colocando no patamar de filho do diabo. Então, quando Deus se levanta com ira, ele está exercendo o quê? A justiça dele. E a medida da justiça de Deus é igualmente, a medida é a mesma do amor de Deus. Então, ele ama para a salvação. Mas também quando tem que condenar, ele condena. Por isso que a palavra é tão dura. E é interessante, e por que eu li na NTLH e não li na RA ou na RC? Aqui diz algumas, fala de algumas características de Deus que assemelha-se muito à característica humana, né? Saiu do nariz. Então você pensa assim, e já viu? Tem pessoas quando, geralmente, qualquer um quando fica irado, o nariz fica meio que, né? Meu pai dizia que bota fogo pela venta, né? E é uma linguagem figurativa de tão irritado que está a pessoa. Então, dos versículos de 7 até o 12, está mostrando esse Deus irado. Agora, pastor, esse fato aqui de 7 a 12, ele já aconteceu tudo literalmente? Aqui essa parte também é uma linguagem figurada. Porque a Bíblia diz que vai ter o dia do Senhor. Repita comigo, o dia do Senhor é dia de juízo. Quando lê nos profetas menores ali, que fala muito do dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor, é dia de juízo. Meus irmãos, dia de juízo é dia de condenação. Então nós temos que entender que esse Deus vai se levantar com juízo quando? E aí temos que ter claro algumas coisas nas nossas mentes. A totalidade dos versículos de 7 a 12 só irá acontecer quando o Senhor vier para implantar o reino dele na terra. Então entenda, isso não é para o nosso tempo. Isso é para depois do arrebatamento da igreja. Mas pastor, Deus, hoje, ele em algumas situações, ele se levanta para julgar a terra? Sim. Tsunami, os irmãos lembram? Qual é o país mais distante do Senhor da Terra? Não é a região do tsunami? O que é aquilo ali? Ira de Deus. Covid-19, o que é? Ira de Deus. Deus vai dando lampejos. Teve um determinado país que também é bem distante do Senhor, um vulcão que estava anos sem entrar em erupção, entrou em erupção. Destruiu uma parte da cidade. O que é isso? Ira de Deus. E percebam como Deus usa muito da natureza para julgar o homem. Porque o controle da natureza está na mão de quem? O que é o tsunami? Deus irado, ele fala assim, eu vou tirar o limite do mar. Só isso. Tirou, as águas avançaram. Só que imagina, meus irmãos, um volume de água grande, vê que não fazia nem onda. A onda era lá no meio do oceano. Mas era uma onda tão grande que o reflexo da onda acabou com a cidade. Imagina o que é o poder do Senhor. Mais ou menos no ano de 2011, 2012, foi falado que aqui haveria um tsunami em Pernambuco, e aí os analistas, né, começaram a analisar até onde seria um efeito de um tsunami em Pernambuco. Diz que se as águas subissem na proporção que aconteceu no passado, essas águas chegariam mais ou menos até Gravatá. Imagina, seria destruição de tudo. Aí, todos nós conhecemos Olinda, né? Olinda tem os altos. Acabaria com tudo. Se assemelha um pouquinho do que aconteceu em 2010 em Palmares. Eu tive em Palmares. Meus irmãos, a cena mais assustadora foi ver, depois que as águas baixaram, e olha,
Lá em Palmares, as águas subiram mais ou menos na parte de baixo da cidade, uns 5 metros. Aí tinha uma casa de 3 andares. Quando eu chego, tinha a raiz de uma árvore no telhado dessa casa. Quando nós chegamos lá, não tinha na rua gato, não tinha na rua cachorro. Por quê? A água subiu, foi. Ela varre, meus irmãos. Ela vem arrastando. E aí foi arrastando, arrastando. Lembra filme antigo de faroeste? Que tinha as cidades fantasmas? E aí tinha aquela cena do vento e aquele feno. A sensação que eu tive quando cheguei em Palmares foi exatamente essa. E aí, Palmares tem uma parte da cidade que é bem alta. A parte alta da cidade de Palmares não foi atingida, mas a parte baixa foi toda atingida. E aí, já tinha passado alguns dias, aí algumas pessoas estavam indo no stand, porque aí foi uma ação social, e aí a gente conversava com alguns moradores, aí um morador falou comigo, falou assim, é assustador você ver a água subindo e você não ter para onde ir. E todo lugar que você olha é água. E é muita água. Fiquei horrorizado. Aí, voltando para casa e dentro do carro, conversando com alguns colegas, aí nós falamos, é só Deus tirar o limite das águas. Quem estabeleceu o limite? Deus. Quando? Lá no início, quando teve o dilúvio, qual foi a promessa de Deus? Que a terra não seria mais destruída por água. Aí ele estabelece o limite. Mas quando o povo peca muito, espero que ele fala assim, eu só vou dar um lampejo. Tira o limite. E depois já coloca o limite novamente. Isso é juízo de Deus. Então nós precisamos entender que o mundo está caminhando para tempos de juízo. E isso é muito sério. Porque a igreja tem que se despertar para essa realidade. Nós, meus irmãos, durante vários anos se celebra a Marcha para Jesus. Eu comecei a frequentar a Marcha para Jesus em 1900, me converti em 87, mais ou menos 1990. Foi a primeira Marcha para Jesus que eu fui. E eu me lembro que fazíamos em Brasília, as igrejas saíam, fazíamos uma carreata e as tantas da carreata paravam em frente do Congresso Nacional e ali nós orávamos e orávamos para Deus converter a nação brasileira. E aí, à medida o tempo foi passando, e também vem o entendimento. Claro, a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas também temos que compreender que o mundo caminha para a implantação do reino do reino de quem, meus irmãos? Anticristo. Se o mundo caminha para a implantação do reino do anticristo, nós veremos o quê? Ações de preparo para o reino do anticristo. Por isso a gente está vendo a nossa justiça, a forma que está. Tudo que se fala de Deus, eles estão fechando, estão bloqueando. E por que isso? Porque o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo, meus irmãos. E a igreja precisa estar preparada. Por quê? E aí acontece o arrebatamento da igreja. Alguns sobem, outros ficam. Quando houver o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo que trabalha, que opera na igreja, ele é levado junto com a igreja. Então, daí os irmãos imaginam que pós-arrebatamento, quem quiser servir a Cristo, ele tem que ser o sacrifício. Só que aí com um problema. Quem é que nos convence do pecado, justiça e juízo? O Espírito Santo não vai estar mais aqui. Estão vendo que a possibilidade de salvação diminui muito? Pastor, o senhor está dizendo que não vai ter salvação? Não, eu estou dizendo que a possibilidade de salvação vai diminuir. Por quê? Se aquele que nos convence do pecado, justiça e juízo
é tirado, imagine que a única coisa que vai trabalhar em favor das pessoas que vão ficar é o conhecimento que eles tinham antes do arrebatamento da palavra. Só que aí vai ser um cenário. A Bíblia diz que o anticristo vai se levantar contra tudo que é de Deus. Então, certamente, igrejas serão fechadas. Quem se declarar cristão vai ser morto, vai ser preso, vai ser decapitado. Pastor, isso é política do terror? Não, meus irmãos. É bíblico. É bíblico e olha a história. Países comunistas. Quando implantavam o regime, qual é a primeira coisa que eles queimavam? Livros e Bíblias. Por quê? Porque você bloqueia o fator do conhecimento. Então, quando o anticristo começar a operar, e aí veja o condicional. Será implantado a marca da besta. Ou na palma da mão, ou na testa. Quem não tiver a marca da besta, não compra. Mas o alimento é uma necessidade básica do ser humano. Imagina. Pastor, mas se uma pessoa, né? A pessoa diz assim, mas se eu ficar, tem a possibilidade de eu me sacrificar por amor a Deus e ser salvo. Tem, a Bíblia dá margem para esse pensamento. Será que vai ser fácil? Esaú estava com fome. Qual foi o resultado? Vendeu a primogenitura. Ano de 1977, um avião caiu na Cordilheira dos Andes. Tem até filme sobre isso. Quando caiu, e os irmãos sabem que todo avião tem uma reserva de comida. Enquanto tinha comida que tinha, depois do avião eles foram comendo. A comida foi acabando e as pessoas foram morrendo. O que os vivos fizeram? Comeram os outros vivos. Isso é ato canibalista. Mas a forma extrema faz isso, meu filho. Então não fique pensando que o cenário do anticristo será uma coisa fácil, não. Vai ser não, meus irmãos. Por isso que o tempo da salvação é esse tempo, é o tempo da graça. Aproveite essa graça, esse favor imerecido de Deus, para quê? Para não chegar a esse limite. Então tem o arrebatamento da igreja, o anticristo vem, começa a exercer o seu reinado, se levantando contra tudo que é Deus, profana o templo. Quando profana, isso tem um período. Deus se levanta. Quando Deus se levanta, vem e destrói o anticristo. Aí começa o dia do Senhor. Aí começa o dia do juízo do Senhor. Então, o que nós temos hoje são lampejos de juízo de Deus. Mas ainda não é o juízo. E quando Deus exercer juízo, exercerá esse juízo com equidade, com justiça. Vai ser a medida certa. Agora entenda que quando começar o dia do juízo do Senhor, é para condenação e não para salvação. Então, essa parte do versículo de 7 a 12 ainda não se cumpriu. O cumprimento dessa parte é futura, não é para agora. Mas nós, servos e servas do Senhor, já precisamos estar atentos a todo, conscientes de que vai chegar um dia que Deus exercerá juízo. Então entenda, e muitos pregam, mas Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. É. Morreu crente da Covid? Todo crente que morreu na Covid estava desviado? Mas Deus é tão justo
E o juízo dele atinge a todos. Não morreu só ímpio de Covid. Já perceberam isso? Porque se Deus matasse só o ímpio, ele seria injusto. Então ele, e aqui na igreja temos vários exemplos, né? A tia Conisa Regina chegou a ser internada, mas graças a Deus, Deus trouxe-a de volta, saúde plena, glória a Deus e aleluia. Aí ele exerceu graça e misericórdia. Mas com todos foi assim? Qual a lição que nós temos que tirar disso, meus irmãos? O crente tem que viver preparado. Se a trombeta tocar agora, você está pronto para subir? Ah, pastor, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Na minha visão bíblica, falta uma coisa para acontecer. Por quê? Você pega o evangelho e diz assim, que enquanto o evangelho não for espalhado pelo mundo todo, o Senhor não virá. O mundo todo, meus irmãos, já tem pelo menos uma porção da palavra do Senhor. Falta uma coisa. A reconstrução do templo de Salomão. A mesquita que tem lá tem que ser tirada e o templo tem que ser reconstruído. Quando o templo começar a ser reconstruído, atente para a notícia. Quando fala, olha, a mesquita que está no antigo templo de Salomão foi destruída. Como vai ser destruída, eu não sei. Mas ela tem que sair de lá. Atente para essa notícia. Quando começar a falar isso, a volta do Senhor é iminente. Porque todos os passos ou fatos para a volta do Senhor estão se cumprindo. Todos eles. O amor se esfriou, a maldade aumentou, tudo que se fala sobre Deus é rejeitado, as pessoas estão vivendo para o seu próprio umbigo, preocupado somente consigo. Todo sinal está pronto. Falta uma coisa. É tempo de despertamento do crente em Jesus Cristo. E aí, a necessidade de nós pensarmos, avalie como está o seu compromisso com Deus. Está lendo Bíblia, está orando, está vivendo em santidade, está fugindo do pecado, está buscando um coração quebrantado, está se disponibilizando para o Senhor. É tempo disso, meus irmãos. Porque, olha, a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como? Por que a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão? Porque vai pegar de surpresa. Se nós soubéssemos o dia que o ladrão vai se levantar contra nós, naquele dia a gente nem saía de casa. Então, a Bíblia diz que o dia virá como ladrão. Qual é a receita? Se o dia virá como ladrão, eu preciso estar preparado. Temos que estar preparados. Segundo bloco, aí diz assim, então o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz, ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos, com o clarão do relâmpago os fez fugir. Quando tu, ó Senhor, repreendeste os teus inimigos e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu, os alicerces da terra ficaram descobertos. Segunda verdade desse texto. Primeiro, dia do juízo. Segundo, no dia do juízo, toda a natureza também exercerá juízo. Por quê? A terra foi afetada pelo pecado de Adão. A terra também sofreu com o pecado. A Bíblia diz que depois que Adão pecou, a terra produziria o quê?
cardos e abrolhos. O que é isso, pastor Clóvis? Maconha é uma erva. Cocaína é uma. O fumo é uma. São conhecidas ervas daninhas. Por que o nome é erva daninha? Porque ela gera dano ao ser humano. Aquele chá do Santo Daime que os amazonenses usam muito, principalmente em tribo indígena, usa muito. É o quê? É uma erva. A terra sofreu, meu Deus. E se a terra sofreu no dia do juízo, ela também reivindicará esse juízo. Então veja como é interessante isso, né? Quando Deus estabeleceu o ecossistema é perfeito. É a criação de Deus. Então veja, cadeia alimentar animal. Aí a pessoa fala, a cobra comeu um boi. Ela come um boi todo dia? De quanto em quanto tempo? Dependendo do tamanho do boi, ela fica até 3 meses parada para digerir aquele boi. Então a cobra comer um boi gera desequilíbrio? Não gera. Quem gera desequilíbrio na natureza? O homem. E quer ver por que a gente gera desequilíbrio? A gente vai fazer compra. A gente compra carne para um dia ou carne para um mês? Para um mês. Para comprar carne para um mês, tem que se criar o animal para ele ir para o abate, não é? Então quem gera o desequilíbrio? Nós, seres humanos. Pastor, mas nós temos que alimentar, é verdade, temos, concordo. É necessidade básica nossa. Mas a gente desequilibra por quê? Por que a gente faz estoque de comida, meus irmãos? Medo de faltar. Não é? Todos nós somos assim. Houve um anúncio aí que vai faltar combustível. No outro dia tinha a fila de carro no posto de gasolina para encher o tanque. Aí acaba o combustível. Por quê? Não tem uma medida diária de caminhão que chega para encher os reservatórios? Se todo mundo vai de uma vez, vai conseguir atender todo mundo? Aí falta. O que o Senhor quer nos ensinar, meu irmão? Que tudo que ele fez é perfeito. Mas quando Adão peca, o pecado de Adão gerou desequilíbrio espiritual, físico no ser humano. Como assim, pastor Clóvis? Era para as mulheres ter criança sem dor de parto. A dor de parto é uma consequência do pecado. Era para o homem trabalhar e não sentir enfado do trabalho. Mas o pecado fez com que o homem trabalhasse e sentisse o peso do trabalho. Resultado de pecado. A natureza produziu ervas. Começou tsunami. Os irmãos sabem que o tsunami é o terremoto dentro d'água, né? As placas tectônicas no fundo do mar, elas se movem e aí gera aquela onda. Então é o terremoto do mar. Pastor, se não houvesse pecado, teria terremoto? Teria furacão? Teria ventania? O pecado gerou distúrbio, desequilíbrio também na natureza. Por isso que a natureza também vai reivindicar. Então veja que o dia, meus irmãos, quando a Bíblia diz que o dia do Senhor será um dia terrível, é porque na nossa cabeça a gente não consegue imaginar tudo que vai acontecer no dia do Senhor. De tão sério que será esse julgamento. Mas todos os pontos afetados pelo pecado reivindicarão. E aí me assusta.
Por quê? Quando a Bíblia diz em Romanos que Deus entregou um homem a um estado de condenação, e a culpa aí não está em Deus, porque quem pecou foi o homem, começa a nos ensinar que o homem que não aceita a Cristo, se nós, quando aceitamos a Cristo, nos tornamos absolvidos, o homem sem Cristo diante de Deus é indesculpável. Imagina o que é isso, meus irmãos. Você ser diante de Deus indesculpável. Márcia? Um pouquinho mais alto, Márcia. Qual é o estado mais rico do Brasil? Qual é o estado mais rico do Brasil? Quem? Márcia já morou em São Paulo, Vera já morou em São Paulo, eu tenho parentes em São Paulo, muitos irmãos aqui têm parentes que moram em São Paulo e conhecem o estado de São Paulo. Todo paulista é orgulhoso. Todos. Posso te falar de cadeira porque os meus pais são paulistas. Todos os paulistas têm a característica de querer menosprezar os outros estados do país. Porque aqui somos mais ricos, aqui temos as melhores indústrias, aqui nós temos isso, aquilo e aquilo outro. Deus falou, Tem cidade de São Paulo, meus irmãos, e eu tenho parentes em cidade do interior de São Paulo, que é uma semana com água, e esse ano chegou a 3 meses sem água. Estou falando do estado mais rico da nação brasileira. Isso é o que, meus irmãos? Juízo. Por quê? A Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso. Sabe o que é abater, meus irmãos? É jogar ao chão e deixar sem força nenhuma. Então veja, e eu estou dizendo que isso só são lampejos. Quer ver outro exemplo? Na década do Brasil colônia, qual era a região do Brasil que era tão rica quanto o sul do país? Hã? Não. Um pouquinho antes disso, era. Lá, São Paulo, região cafeeira. E qual era o outro estado da nação? Estado de Pernambuco. Pega a história e vê que a capitania do Nordeste pegava de Fortaleza até Sergipe, se eu não me engano. Bahia estava fora. Era extremamente rico. Pernambuco se tornou um estado extremamente o quê? Idólatra. Qual o resultado? Lampejos de juízo do Senhor, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Veja que muitas coisas que acontecem como resultado de afastamento do Senhor. Isso aconteceu aqui em Pernambuco. Pernambuco era a segunda capitania mais rica do Brasil. Só perdia da de São Paulo. Aí começou a seca. Começou a seca. E aí a seca foi aumentando. E aí as riquezas do estado de Pernambuco foram caindo. Então veja como é sério. Então, esses lampejos de juízo do Senhor é para quê? Para a igreja despertar, sabendo que Deus nos ama. Deus quer salvar, Deus quer restaurar, Deus quer dar vida. Mas quando a pessoa não quer, Deus também permite que venha sobre a pessoa juízo. Então, o que nós, como servos e servas do Senhor, temos que estar atentos?
Senhor, que eu não entre em juízo. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É a Bíblia que diz isso. São textos bíblicos que muitas vezes o crente lê e passa a vista por cima. Fala, não, mas o Senhor ama. O mesmo Deus que ama é o Deus que condena. O mesmo Deus que vai levar as pessoas para a vida eterna é o Deus que vai condenar pessoas ao juízo eterno. É o mesmo Deus. E faz isso com justiça. E faz isso sem desequilíbrio nenhum. Esse é o Deus que nós servimos. Aí vem o terceiro bloco, versículos de 16 a 19. Aí é uma exaltação que o salmista faz a Deus. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam. E todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldades, eles me atacaram. Porém, o Senhor me protegeu, me livrou do perigo, me salvou, porque me ama. Exaltação do salmista ao livramento do Senhor. Agora vamos aqui. Então diz assim, estes versículos retratam poderosamente a Deus como poderoso guerreiro, movido a agir pelo clamor do seu servo. A descrição contém imagens características da aparência de Deus como um guerreiro por todo o Antigo Testamento, tais como fogo, terremoto, fumaça e nuvem. Um irmão ou uma irmã, né? Abra em Êxodo 19, 18, outro em Daniel 7, 13 e outro em Naum 1, de 3 a 6. Quem encontrar, por exemplo, encontrou Êxodo, fala assim, Êxodo 19, 18, aí pode ler. Quem encontrar Daniel 7, 13, pode ler. E quem encontrar Naum 1, aí fala e leia o texto, por favor. Deus se revelando por meio de... E é interessante isso, né, meus irmãos? Deus muitas vezes demonstra as suas características como ser humano. Ele fala, ele cheira, ele toca, ele ouve. Mas ele também não é o Senhor da natureza? Aí ele se manifesta como fumaça, como brisa, como fogo, como água. Nós estamos percebendo? Deus não se limita a nada, porque ele é criador de todas as coisas. Então, vou fazer uma comparação, tá? Lembra do filme Quarteto Fantástico? Que eles vão lá, né, para uma viagem. Aqui é o quê? Uma viagem cósmica, né? E aí vem um clarão e atinge, e aí eles continuam com a forma humana, mas com poderes sobrenaturais. É impossível um ser humano virar um tocha humana. É impossível o ser humano ficar invisível. É impossível o ser humano se tornar uma rocha, né? Porque é o pedra. É impossível o ser humano virar um homem elástico. Já pensou se a gente tivesse o poder de esticar a mão, né? Eu daqui esticar a mão, cumprimentar Serrato lá na porta. Ia ser uma coisa, né? Já pensou a confusão que ia dar? Os encrenqueiros. Ia estender a mão e da distância dar um soco assim, tuf. Então Deus não permite algumas coisas, por quê? Porque sabe que nós somos extremamente desequilibrados. Então não tem sentido o ser humano ser desse jeito. Aquele que vira fogo e, né, não gostou de uma coisa, eu vou tacar fogo, vou queimar aqui agora. Então Deus não permite. Então é uma linguagem figurativa. Mas Deus é Deus, ele criou todas as coisas. Então ele tem o poder de se manifestar da forma que ele quiser. Ele não usou até a mula de Balaão para falar com o Balaão? Quantos já ouviram uma mula falar? Levanta a mão. Eu acho que a gente ouviu, a gente é perigoso morrer de ataque cardíaco, né? Pensou?
a mula chegar para você, a paz do Senhor, é por cair morto, de susto. Mas Deus usou a mula de Balaão. E usou por quê? Porque tinha necessidade naquele momento de usar a mula. Ele é poderoso, meus irmãos. Ele criou todas as coisas. Então, essas coisas para Deus é extremamente simples. Então ele pode se manifestar como fogo, pode, como fumaça, pode, como água, pode, como vento, pode. Ele pode se manifestar porque ele é Deus. Ele é Deus. Então nós temos que entender, porque muitas vezes nós temos a imagem de Deus e assim, vou conjecturar, tá? Eu sempre penso que quando a gente chegar no céu, vai chegar no céu e tem um trono assim, aí tem um homem grande sentado lá e eu sou Deus. Mas de repente não é assim. Porque a nossa visão de Deus é como um ser humano. Mas aqui em Êxodo diz que ele se manifestou por meio de fumaça. E aí a pessoa chega lá no trono vai ter uma fumaça. E nós estamos compreendendo que para nós chega uma hora no raciocínio humano que a gente não consegue enxergar a totalidade do poder de Deus e a totalidade de quem é Deus. É muito maior do que aquilo que nós pensamos. Porque o nosso pensamento é limitado. Eu nunca vou pensar que vai chegar no céu e Deus vai ter uma forma de animal. Mas lá Apocalipse fala de um anjo que, se você tenta desenhar aquele anjo lá de Apocalipse, cabeça de tal, asa de tal, perna de tal, e você pensa, meu Jesus, você vai tentar desenhar aquilo ali, vai dar uma figura esdrúxula, que não é humano, que não é animal. Então Deus não vai Deus não, a nossa mente é limitada, porque a nossa imagem de Deus é uma imagem como ser humano. Está errado? Não, porque nós somos humanos. Mas o pensamento e o poder de Deus transcende essa realidade nossa. Então, aqui em Êxodo, ele se manifesta exatamente na fumaça. Daniel 7,13. Quem contou, leia. Tirar a máscara, Justino. E leia alto, por favor. Lá do início. Veja como é interessante, né? Nos Salmos aí, fala que o Senhor vem sobre uma nuvem escura. Daniel fala novamente sobre nuvem escura. Teve, acho que há uns 2, 3 ou 4 meses atrás, uma imagem que foi muito divulgada na internet, como se tinha nuvens e como se acima da nuvem tinham figuras como de anjos com trombeta tocando. Me parece que foi em Israel essa imagem que falaram que tiraram a foto de lá e mandaram. E quando a gente olha isso, né, e que tem um pouco de conhecimento bíblico, muitos se assustam. Mas Deus pode manifestar o seu poder desse jeito. A Bíblia diz que nós, Igreja do Senhor, vai se encontrar com o Senhor nos... Então, de repente, a gente vai, quando a igreja for arrebatada, vai encontrar com o Senhor e está assim, ó, de pezinho na nuvem, braço aberto e nos recebendo. Todos nós. Então, todas essas coisas, e claro, pastor, isso são linguagens figuradas? São linguagens figuradas. Mas é Deus mostrando que ele tem o poder para fazer todas as coisas. É o Deus que tiver que andar por cima das nuvens, ele vai andar. É o Deus que, quando quer andar sobre as águas, ele anda. É o Deus quando quer se manifestar como fogo consumidor, ele se manifesta como consumidor, fogo consumidor. Ele é o Deus quando quer se manifestar com o poder dele para encher a casa como uma fumaça espessa, quem está fora não consegue entrar e quem está dentro não consegue sair. Ele faz, ele é Deus. E a nossa compreensão tem que estar aí. O nosso problema é que muitas vezes nós limitamos a nossa visão de Deus. Achamos que Deus está dentro de uma caixinha. Não. Quem está dentro de uma caixinha somos nós. A nossa mente que está dentro de uma caixinha. Deus está muito maior que isso. O que mais se assemelha hoje a esse pensamento, tem uma... E hoje em dia está se estudando muito, matemática quântica. Hã? Física quântica. Obrigado, aí. Física quântica.
que o professor coloca um determinado problema no quadro e se começa a pensar naquele problema. Pouco se escreve na física quântica, mas leva-se ao pensamento assim, fora da caixinha. Para nós, servos e servas do Senhor, Deus quer que o nosso pensamento sobre Ele, a gente saia um pouquinho da caixinha. Porque me assusta quando diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Meus irmãos, o grão de mostarda é quase imperceptível. Quando eu trabalhava na Sociedade Bíblica, tem um caminhão que a gente faz exposição, e lá tinha um grão de mostarda. A gente teve que comprar um vidrinho, colocar ele dentro, travar, para não perder. Mesmo dentro do vidro. E olha, qualquer coisa dentro do vidro, ele vai sofrer de um aumento. A gente quase não enxergava. A Bíblia diz que nós tivemos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Falaríamos para o monte, sai daqui e vai para ali. O monte ia sair daqui e ir para ali. Se indica que a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Está na hora da gente começar a pedir, Senhor, me leve ao teu sobrenatural. Aí começaremos a ver grandes coisas, Deus agindo na nossa vida e nos mostrando grandes coisas. E eu fico pensando que todas essas coisas diante de Deus é só um gotejar do tudo que Ele quer realizar no nosso meio. Pastor, e por que Deus não realiza? Porque é por nossa pequena fé ou pela nossa falta de fé. Quando a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, aquilo que nós pensamos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Imagina o tamanho do agir de Deus que Ele quer operar no nosso mundo. Isso. Mas e você vê, mas a nossa não chega nem a um grão de mostarda. Imagina se chegar. Como Deus vai se agradar. Porque, meus irmãos, a primeira experiência impactante nessa área que eu tive com Deus é assim, você começa a ler a Bíblia, e eu sou uma pessoa que eu leio a Bíblia e falo, puxa vida, isso aconteceu. Então, se aconteceu lá no passado, ele diz que Deus é o mesmo. Pode acontecer hoje. Eu estava trabalhando e tinha um grilo. E, bicho que incomoda é o tal do grilo. Aí eu virei e falei, Senhor, eu preciso me concentrar. E esse grilo tá me atrapalhando. Cala o grilo. Imediato. Parou o grilo. Outra vez foi numa grade que tava dando choque. Todo mundo que tocava na grade tomava choque. Não, meus irmãos, isso são experiências que aconteceram na minha vida, viu? Não vai fazer isso. Vou colocar a mão na grade, tá dando choque aqui, toma um choque lá, tá? Então, isso me ajudou porque eu precisava disso. Era a fé do novo convertido. Precisava disso na minha vida. E todo mundo que esse cara tomava choque. Aí eu virei, meus irmãos, grupo de crente, só tinha crente ali. Eu falei, olha, nós falamos que cremos num Deus que é poderoso. Quem crê aqui, se eu triscar nessa grade, eu vou triscar e não vou tomar choque. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu também creio. Aí nós oramos, então em nome de Jesus, não tomei choque. Depois, uma pessoa que não estava na reunião chegou, trocou uma grade e tomou choque. Se a nossa fé chegar ao tamanho de um grão de mostarda, nós veremos grandemente
os sinais e as maravilhas do Senhor no nosso meio. Aí haverá grandes milagres. Isso não é ponto de carochinha, que eu estava na igreja e eu vi o que aconteceu no púlpito, e eu estava no púlpito do lado da pessoa. Tinha uma pessoa na igreja que eu me converti, que tinha uma diferença de perna, meus irmãos, que era mais ou menos isso daqui. E teve uma conferência na igreja, e no último dia o pastor falou assim: Deus hoje quer operar com milagres aqui na igreja. E aí ele fez o apelo e nisso veio esse rapaz. Ele usava muleta, porque uma perna era menorzinha. E aí o pastor pediu para ele sentar. Sentou. Quando sentou, aí uma perna maior que a outra, ele falou assim: eu vou orar e Deus vai operar um milagre hoje. E o rapaz sentado. E ele começou a orar. E quem estava no púlpito, e eram pastores e obreiros, a gente ficou olhando. Meus irmãos, à medida que ele estava orando, a coluna dessa pessoa começou a estralar. O que aconteceu com a perna? Foi crescendo, 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 crescendo. Quando chegou no mesmo limite, aí o pastor falou: Senhor, é até aqui. A perna já está do mesmo tamanho. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, Deus pode fazer isso hoje? Pode. Agora, para Deus fazer isso, é necessário que nós creiamos e temos a necessidade de nos abrirmos para o sobrenatural de Deus. Aí ele vai agir no sobrenatural. Porque muitas vezes a gente ora, Senhor faz. Senhor, será que o Senhor vai fazer? Ora crendo. Se orar crendo, Deus vai fazer, com toda certeza. Márcia? Todas as vezes que tem medo da parte do servo ou da serva do Senhor em entregar, potencializa a característica humana nossa. Então, o que, que Deus quer? E aí eu falo muito sobre isso aqui, né? Deus quer nos capacitar. Dentro da capacitação que o Senhor opera nas nossas vidas, vem duas coisas. Uma é a autoridade espiritual. E a outra é a convicção de aquilo que está fazendo é Deus que está mandando fazer. Então, quando tem a convicção que é Deus que está mandando fazer, você lança o medo fora. Por quê? O Deus que falou que ia fazer, o Deus que deu a certeza no seu coração que vai fazer, você pode fazer. Não precisa ter medo. Porque ele vai fazer. E aí, lógico, aí vai entrar num ponto importantíssimo. A intimidade do servo, da serva do Senhor com Deus. E olha, é incrível. Porque Deus fala, e aí você fala, olha, Deus está falando, a pessoa, é isso daí. Então, Deus, é por isso que eu estou dizendo para os irmãos, chegou um momento, e aí vou trazer para a nossa realidade aqui, Monte Hermon, meus irmãos. Chegou um momento na vida da Igreja Batista Missionária Monte Hermon, que nós temos que começar a pensar, orar e viver o sobrenatural de Deus. Chega de ficar na margem. Está na hora de irmos mais fundo. Só que para isso é necessário desprendimento. E entenda, quando Deus começou a me usar de algumas formas, por exemplo, chegar e falar, e Deus está me falando isso, e muitas vezes falar olhando para a pessoa, ela está assim, assim, assim. Não é, é. Aí dá vontade de falar, claro que é, Deus me falou. Mas falar isso, mas que cabo orgulhoso esse daí, tá achando que Deus é só dele? Não, é o nível de comprometimento que há com Deus. Agora, aí você também tem que começar a querer viver no sobrenatural. E aí no sobrenatural vai ter palavras agradáveis para você dizer, vai ter palavras duras para você dizer, vai ter situação que Deus não vai permitir você orar,
Vai ter situações que Deus fala assim, eu vou operar o milagre hoje, eu vou fazer assim hoje, veja. E aí você e vê, porque ele é Deus. O Deus que fala é o Deus que garante aquilo que fala. Mas da nossa parte, tem que ter a confiança. Então, todas as vezes que a pessoa deixa por medo, está demonstrando que não está confiando naquilo que Deus falou para ela. Então, aí o problema está no vaso, Márcia. O problema não está na pessoa que vai receber o milagre, está no vaso. Porque o vaso já está ou fazendo ou deixando de fazer, porque tem medo. E todas as vezes que tem medo, representa a falta de confiança no Senhor. Ok? Naum, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Quem encontrou, por favor, leia. Naum, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Estão vendo o tamanho e a grandiosidade de quem é o nosso Deus? Esse texto, meus irmãos, todas as vezes que eu leio ele, já preguei muito nesse texto. Dá no mínimo aí umas 5 mensagens nesse texto. Você tem muita coisa que você pode falar nesse texto, mas eu quero me ater ao fator da grandiosidade de Deus. Aí fala que Deus é grande, que Deus é terrível, que Deus é misericordioso, que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus tem o comando. Porque assim, muita gente fala, Deus tem o controle. Tem. Ele tem o controle e o comando. Tem as duas coisas na mão dele. Então nós temos que entender que quando tem até aquela música, né? Acho que é de André Fontes, Permissão de Deus, né? Mas realmente tudo que a Bíblia diz, né, que nenhuma folha cai que não seja da. Então tudo está no controle do Senhor. Quando o crente aprende que tudo está no controle do Senhor, você passa a viver de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque você começa a entender que Deus tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Mas eu não estou entendendo, pastor Cláudio. Aí é o lado humano. Muitas vezes Deus está fazendo algo que a gente não entende. Mas é aí que tem que entrar na confiança no Senhor. Quando a Bíblia em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que se esperam, o que o Senhor está querendo nos ensinar? Andar por fé é você ter a certeza que Deus vai fazer, porque o controle está nas mãos dele, apesar de você não ver. Vamos lá para Abraão. Quando Deus falou para ele, pega teu filho, teu único filho, Isaque, e sacrifica. Qual foi a atitude de Abraão? Obedeceu. Pegou o filho, pegou os companheiros, pegou o cutelo e foi. A gente chegou em determinado ponto, falou para os companheiros, fiquem aqui, agora é só eu e o menino. Sobe. Ele prepara tudo para o sacrifício. O filho vira e fala, pai, estou vendo isso, aquilo e aquilo outro. Onde é que está o sacrifício? O Senhor, resposta de Abraão, proverá para si o cordeiro. Isso é fé. Mas ele preparou tudo. E a Bíblia diz que quando ele ia matar o filho, ele falou, agora eu sei que tu... Agora você começou a andar por pé mesmo. Mata ele não? Olha ele no arbusto.
Entenda que para Deus agir na nossa vida por meio da fé, Ele tem que gerar situações para que a nossa fé seja exercitada. Aí nós crescemos. Por isso que o desafio de Deus para nós hoje é sairmos e falar, Senhor, me ensina a viver no sobrenatural. À medida que começarmos a fazer esse pedido do Senhor, grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas. E aí o nome dele será exaltado e glorificado no nosso viver. Vira aí para eu ver. Meu Deus, 5:9. Marca essa daí. Porque não vou. Se comentar, a gente vai lá para 9:30. Amém, meus irmãos? Oi? Foi no Goiás. Foi no Goiás. É seríssimo. É seríssimo. E assim, isso para nós é horrível. Essa notícia só não foi pior aqui, porque aconteceu uma atrocidade em Olinda, de uma criança ter sido de 2 anos, ter sido violentada e morta em sacrifício num terreno de Umbanda em Olinda. Isso diminuiu, porque se não tivesse essa situação, essa notícia aqui seria terrível para nós. Não vou comentar hoje por causa do tempo, mas assim, de uma forma bem simplória, o pastor se esqueceu do que diz Hebreus 9:27. É dado ao homem morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Não, e assim, a gente tem que pensar, vamos pensar racionalmente. Qual era o propósito de Deus de trazê-lo de volta? Porque assim, para Deus ressuscitar uma pessoa, tem que ter um propósito. E já pensou se Deus ressuscitasse todo mundo? Sim, sim, com toda certeza. Pô, deixou assinado, foi. Ele documentou, foi. É por isso que eu falo para os irmãos. Aí está o ponto. E aí é quando a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. O nome que seria glorificado ali, se ele voltasse à vida, não seria o nome do Senhor. Aí Deus faz o quê? Não vai não. Vai ressuscitar lá no final, tá? Quando tiver o arrebatamento da igreja, aí ele vai se encontrar com o Senhor nos ares, como nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Mas qual o propósito de ressuscitar hoje? Para quê? A glória seria para quem? Provavelmente. E aí certamente ele viraria e falaria, não disse? Ah, Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo culto desta noite, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco, Pai. E lhe peço, Senhor, que o Senhor nos dê, Pai, uma noite tranquila, uma noite abençoada, Senhor, que o Senhor possa nos levar para os nossos lares debaixo da tua bondosa mão, nos livrando, ó Deus, de todo mal para a honra, glória e louvor do teu nome. Continua, Senhor, nos ensinando mais da tua palavra, trazendo a iluminação e a revelação da mesma, Pai, para a glorificação do teu nome. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, Pai, a vivermos o sobrenatural com o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Ó Deus, a vivermos uma nova realidade, uma nova profundidade, uma intimidade grande com o Senhor para a honra,
glória e louvor do teu nome. Que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas. E agora, Pai, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua bondosa mão, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Que a nossa noite seja reparadora. Que o Senhor continue falando conosco, Pai, no decorrer da noite, ó Pai, em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos todos na paz do Senhor.